Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Poder e Opinião, primeira edição, de segunda a sexta, de 7h30 às 9h, com Tiago Botelho, aqui na Rádio ZL-ZN. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZL-ZN. Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio ZL-ZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7h12 e está entrando no ar o Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Estamos em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na zona centro-sul de Manaus, também poder acompanhar pelas ondas do rádio aqui a nossa programação, o Poder e Opinião. Eu lembro que você pode participar com a gente aqui do Poder e Opinião, mandando sua mensagem de WhatsApp, deixando sua sugestão de tema e de entrevistado que você quer que a gente traga aqui no nosso programa, além, claro, de interagir durante os nossos debates aqui desta quinta-feira. Manda mensagem aí pra gente no 92994858526, 92994858526, 7h13. Vamos saber agora quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta quarta-feira requerimento que cria a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, exonera ao menos 29 servidores que atuavam na pasta. Entre os exonerados estão 3 dos 4 secretários nacionais em atividade. Líder do MST é alvo de notícia crime por incentivar invasões de propriedade. João Pedro Stelli declarou que os sem terra agiram em diversos estados do país. Deputado federal Amon Mandel cumpre mais uma vez a agenda com o governador Wilson Lima. Desta vez em Brasília, eles se reuniram com embaixadores da Áustria. Com 5 votos contra a Assembleia Legislativa do Amazonas, aprova homenagem para Michele Bolsonaro. Ex-primeira-dama vai receber o título de cidadã amazonense proposto pela deputada Débora Menezes. 7h14, o Poder e Opinião já está no ar. FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Muito bem, antes da gente começar os nossos debates de hoje, a gente vai saber o que é destaque nos principais jornais e sites do Brasil. Lembrando também que, além desses pontos aqui que eu trouxe no início, além desses principais destaques, a gente vai falar de uma treta feia que aconteceu ontem aqui em Manaus entre a secretária de Educação, Dulce Almeida, e o vereador Rodrigo Guedes. A gente vai falar sobre isso também durante o Poder e Opinião desta quinta-feira. Vamos saber agora então o que é destaque aqui na Folha de São Paulo. A manchete de hoje do jornal: Bolsonaro fala à PF que houve engano ao postar vídeo golpista. Ex-presidente depõe por 2 horas e diz que estava sob efeito de medicamentos quando divulgou o ataque às urnas. Olha só. Outro destaque aqui da Folha: Xi telefona a Zelensky e diz que vai enviar negociador. O líder chinês Xi Jinping falou pela primeira vez por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde o começo da invasão iniciada pela Rússia, aliada da China. O diálogo era aguardado desde que Pequim apresentou um plano de paz bem visto por Kiev e Moscou, mas rejeitado por Estados Unidos e Europa. Xi afirmou que vai enviar à Ucrânia e a outros países um negociador para o fim do conflito. É destaque aqui de hoje da Folha. Agora a gente vai para o Estadão, o estado de São Paulo. Tesouro Direto deve servir de garantia de aluguel à vaquinha. Destaca aqui o Estadão. Pacote pretende ampliar formas de financiamento e poupança. CPMI dos atos golpistas eleva poder de Lira sobre o Planalto. Apesar de contar com deputados e senadores, é na Câmara que estarão os maiores desafios do governo para conquistar maioria em votações importantes, destaca aqui
o Estadão desta quinta-feira. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, o jornal O Globo de hoje. Congresso cria CPI e governo articula ampliar a maioria e isolar a oposição. Planalto e bolsonaristas definem titulares para disputar a repercussão dos trabalhos. É o destaque principal aqui do Globo. Bolsonaro diz à PF que postou sem querer. No inquérito dos atos golpistas, ele foi ouvido sobre publicação que incentivava a não aceitação do resultado eleitoral já após o dia 8 de janeiro. Ex-presidente alegou que estava sob efeito de morfina e se confundiu ao postar a mensagem. É o destaque aqui do Globo. Vamos agora dar uma passada rápida nos principais portais e sites do Brasil. O G1 de hoje, Supremo retoma hoje julgamento que pode mudar forma de correção do FGTS. Relator propôs reajuste igual ou maior do que o rendimento da poupança. A análise foi interrompida com 2 votos a favor da nova regra. O site da CNN Brasil destaca nesta manhã: Congresso Nacional inicia a temporada de CPIs simultâneas. É o destaque de hoje. Lembrando que além da CPMI dos atos de 8 de janeiro, tem a CPI do MST, a CPI das fraudes em jogos de futebol e também a CPI da fraude das lojas americanas. É muita CPI ao mesmo tempo. Vamos ver agora o que é destaque na Gazeta do Povo. ESG vira barreira contra produtos brasileiros nos Estados Unidos e Europa. É o destaque principal da Gazeta nesta manhã. Por fim, a gente vai dar uma passada no site opoder.com, site de política aqui da Rede Norte Digital. A favor ou contra, veja como deputados do Amazonas votaram a urgência do PL das fake news. É o principal destaque do site O Poder. Codan aprova investimento de 717 milhões no polo industrial de Manaus. Wilson Lima afirma que irá atuar para restabelecer sistema de cotas da UEA. Vereadora Thaís Alipe assume direção municipal do PP. São alguns dos destaques aqui do site opoder.com, principal site de política aqui do estado do Amazonas. São 7 horas e 19 minutos. Antes de eu sair para o intervalo, eu quero lembrar que você pode baixar o aplicativo da Rádio ZLZN e ter aí na palma da sua mão toda a nossa programação musical e informativa. Pega o seu app aí, o seu celular aí, entra na loja de apps, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clicou para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar. Já são mais de 50 mil downloads, muita gente acompanhando a nossa programação. Seja mais um a integrar a equipe da Rádio ZLZN. 7h19, a gente vai fazer o primeiro intervalo, aí na volta a gente começa os nossos debates de hoje. Não sai daí não. Poder e opinião. Credibilidade. A CPI da Águas de Manaus realizou audiência pública na Câmara Municipal para debater demandas relacionadas ao serviço de esgoto e abastecimento de água na cidade. Representantes do Fórum das Águas, de associações de moradores, do Comitê de Bacias do Tarumã Sul e da empresa Águas de Manaus estavam presentes. Além da insatisfação da população, a gente descobriu algumas situações específicas de alguns bairros e deixando claro que essa é apenas a primeira audiência pública de várias que nós faremos nos bairros da cidade de Manaus. A comissão também realizou diligências em bairros da cidade para identificar situações específicas e ouvir as demandas da população. Aqui foi verificada a qualidade da água, a pressão da água e principalmente se o serviço está sendo prestado. E nós estamos aqui caminhando para a próxima diligência, onde foram feitas intervenções e o asfalto também de péssima qualidade. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise, restabelecendo a paz social. O poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. Isso é poder. ZLZN, a cara do povo.
Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria e diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. 7 horas e 23 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão nesse momento com a rádio Logos FM 87.9. Se você estiver na zona centro-sul e quiser nos ouvir pelas ondas do rádio, sintoniza aí o seu rádio no 87.9 para acompanhar aqui o Poder e Opinião. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado nesse que é o principal e melhor programa de debates políticos aqui do Amazonas, sem dúvida nenhuma. Meus amigos que estão no Facebook, Instagram e YouTube, muito obrigado pela companhia de vocês também. Eu peço que compartilhem essa live aí para que os seus amigos e familiares possam também ficar bem informados aqui conosco, assim como você está ficando nesta manhã de quinta-feira. Meus amigos, baixe o aplicativo aí da Rádio ZLZN sua loja de apps, digita lá Rádio ZLZN e baixe o aplicativo para você também poder nos acompanhar aí pela palma da sua mão no seu celular. Eu lembro que você pode também participar com a gente aqui do Poder e Opinião, deixando sua sugestão de tema para ser debate aqui na nossa mesa de debates, também deixando sua sugestão de entrevistado e também participando conosco, mandando mensagem de áudio. É o 92994858526, 92994858526 é o telefone aqui da ZLZN para você entrar em contato e participar interagindo com a gente. Vamos começar aqui, meu amigo professor Ademir Ramos, os nossos debates de hoje, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta quarta-feira o requerimento que permite a criação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Em sessão do Congresso Nacional, Pacheco deu o primeiro passo para a instalação da CPMI com a leitura do requerimento determinando que os líderes partidários façam as indicações para compor o colegiado. A leitura é o primeiro passo burocrático para que uma CPMI funcione. Ela só é feita se forem contemplados alguns critérios, como o número mínimo de assinaturas, um fato determinado para a investigação e o orçamento necessário para o funcionamento do colegiado. A CPMI do 8 de janeiro atendeu a todos esses requisitos. A previsão é que a comissão seja instalada na semana que vem, após o feriado do 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e vão ser 16 integrantes titulares e 16 suplentes de cada uma das casas, Câmara e Senado, ou seja, serão 32 ao total, sendo 16 deputados e 16 senadores. Com isso, a CPMI vai ter aí os seus
membros titulares e suplentes, professor. Vai sair do papel, de fato, a CPMI? Ontem, quarta-feira, foi muito importante em Brasília. Me parece que ontem começou o ano parlamentar no Brasil. Que ontem o governo aprovou o recurso para bancar o Bolsa Família. Ontem o governo aprovou o recurso para bancar o plano de enfermagem. Ontem o governo instituiu também, junto com a oposição, a CPI. E ontem foi um dia de CPI, né? A CPI no Senado Federal, CPI mista, CPI na Câmara Baixa, na Câmara Federal. Nós estamos com 4 CPI. Quer dizer, já pensou, professor? 4 CPI. Quer dizer, esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje em termos de política. Imagina se nós dependêssemos, se a economia privada dependesse de CPI, nós estávamos totalmente travados. Mas nós temos que pensar em termos de economia política, economia de governo. Isso que nos interessa pensar. Ontem, então, nós vamos nos deter sobre a questão da CPMI. Comissão É uma mista comissão parlamentar de inquérito mista. Isso. CPMI. É bom que você entenda isso. As duas casas resolveram, partiu da Câmara Baixa, da Câmara Federal, essa iniciativa com apoio naturalmente da mesa diretiva da Câmara Federal, uma articulação com o governo, com o Senado Federal, e aí fizeram uma composição da CPMI. As outras 3 são CPI, estão circunscritas à Câmara Federal. É uma sobre a loja americana, outra sobre apostas, jogos de azar, futebol. Muito dinheiro correndo aí paralelo, e a questão do MST. Então, vai começar uma disputa entre a CPMI do 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos golpistas, com a do MST também, porque a direita vai tentar jogar pesado em cima do MST, e sobretudo a bancada do boi, a bancada ruralista. Então, o que significa isso? Vamos ao primeiro momento, a CPMI. A CPMI, na verdade, ontem foi a criação, o ato de criação. O ato de criação é solene, é lido pelo presidente da Casa, no caso do Congresso Nacional, porque se trata de uma comissão mista. Foi lida ontem a criação. Tem que ter um objeto claro, concluso e objetivo, tá? O que é que vai se investigar? E segundo, é a questão da quantidade, do número de participantes, já está também definido. São 32 titulares e 32 suplentes. Ah, é verdade, professor. São 64. Sim, você imagina o que significa São 16 isso? deputados e 16 senadores. São verdade. 32 titulares, 16 senadores, 16 deputados federais e suplentes. Veja a quantidade disso. E, além do mais, a turma que participou da CPI da Covid também quer participar. Sim. E as mulheres também têm direito de participar, porque foram excluídas da última vez e agora está com a força toda em participar. Quer dizer, esse é o cenário que nós vamos viver agora no Brasil, em termos de CPI. Qual é o objeto, na verdade? E, paralelo a isso, paralelo à CPMI, não está tramitando todo o processo de investigação através do STF, junto à Polícia Federal. Inclusive já tem 100 indiciados, mais 200 indiciados também, e tem mais ou menos, são 800 pessoas, estão sendo mais de 1.000, já foram liberados 200, então estão examinando. Então, esse é o cenário que vivemos hoje de CPMI no Brasil. E qual o impacto que isso pode afetar na economia política? Qual é a grande preocupação? Primeiro, tem oposição, oposição propositiva. O líder do Senado, como é o Randolfo Rodrigues? Não, o líder da oposição. É o Rogério Marinho. Rogério Marinho. Me parece uma pessoa mais sensata, Rogério Marinho. Rogério Marinho disse, não, nós vamos apreciar, investigar. Me parece uma pessoa bem sensata, não é desses porra-loucas, não. É uma pessoa bem sensata, ele tá catalisando a força da oposição
E ele marcou bem, ele disse bem claro, nós vamos investigar, verificar e etc. Esse é o papel. E por outro lado também tem as manobras, porque a questão da composição. Esse momento agora a política se torna relevante, porque é uma luta pelo regimento. É isso que é importante. Isso que eu queria destacar aqui, professor, se o senhor me permite. Não, eu gosto dessa questão jurídica regimental, porque isso dá um tapa na cara para muita gente da esquerda. A esquerda era tão burra que não lia nem diário oficial, né? E afrontava a lei. A esquerda do PCzão, não. A esquerda do PCzão, vejo o Valuar aí, uma pessoa da lei. Mas a esquerda raivosa ignorava a lei e se ferrava. Professor, olha aqui, ó. Como é que vai ser a divisão? Porque agora que começa a batalha interna para a indicação dos membros da comissão. Uma luta interna com os líderes, né? Olha, o maior bloco da Câmara, que é formado por 173 deputados do PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota, vai indicar 5 deputados. Sob a tutela do presidente da casa. Que é o superbloco comandado pelo Arthur Lira. O segundo maior bloco da Câmara é o MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. Esse vai indicar 4 deputados. A Federação de Esquerda, PT, PCdoB e PV, terá direito a 2 indicados. O PSOL, 1. Aí a gente vai para a oposição. O PL, com a bancada de 99 deputados, terá 3. Entre os indicados, provavelmente estará o autor da CPMI, o deputado federal André Fernandes, do Ceará. Não sei, já existe manifestação de protesto, né? Protesto. Agora, no Senado, o bloco formado por MDB, União Brasil, PDT, PSDB e Podemos vai indicar 6 dos 16 senadores. O bloco do PT, PSD, PSB, outros 5. E aí, né, o bloco formado pelo PL e pelo Novo, 3 senadores. E, por fim, o bloco do PP e Republicanos terá 2 representantes. O que está rolando lá em Brasília? Eu ouvi agora de manhã entrevista numa rádio aqui, a Rádio CBN, o senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, dizendo que o principal nome cotado para assumir a presidência da CPMI é do senador Eduardo Braga, do Amazonas. Sim, tem 2 nomes cotados para assumir a presidência. Não, vamos ao cenário primeiro. Primeiro os blocos. E ontem houve uma manobra, não sei se uma manobra. Não sei se foi manobra, foi uma estratégia, vamos chamar de estratégia. Porque você tem os blocos, tá? E aí tem uma questão de fundamento legal. A CPMI é regida pelo regimento do Senado ou é regida pelo regimento da Câmara Federal? Aí começa uma discussão. Na verdade, são filigranas. Há um regimento comum há um regimento comum. É isso que é importante. Me parece que ontem o Randolfo se baseou no regimento do Senado. Exatamente. E aí começa uma disputa legal, eu gosto dessa disputa legal, porque a gente aprende também nesse processo. Então, isso serve de lição para nós. Quer dizer, isso serve para todos nós, por exemplo, que lutamos pelo direito. Você tem que conhecer o seu direito. E como você conhece o seu direito? Através da questão da legalidade. Se você quer ser candidato a vereador, comece a estudar desde já o regimento da casa e a lei orgânica do município. Se você quer ser candidato a deputado federal, estadual, comece a ler essa matéria. Mas eu tenho assessor para isso. Não basta, é preciso isso. Então nós temos os blocos. Os blocos são comandados por determinados caciques, né? E esses caciques vão indicar de acordo com sua correlação de força. Isso já está montado. Primeiro foi instalação. Não tem ainda prazo, possivelmente na próxima semana vai se fazer a criação, e aí há uma resistência mediante esta estratégia que o líder do governo adotou, o senador lá do Amapá, o Randolph, que eram do bloco de 3, ele saiu, ficou 2 e ganhou mais uma vaga pró-governo, e a oposição, me parece que vai repensar a postura, diz que não vai indicar o nome. Olha, quanto mais, se a oposição não indica o nome, retarda cada vez mais o processo. Mas isso não impede o tramitar das ações do governo na casa. Então,
É isso que nós temos que ficar atentos. Até que ponto essas comissões de inquérito vão obliterar, vão dificultar, vão bloquear o tramitar de projeto como o arcabouço fiscal, que é a âncora mais importante em termos de governo, a questão, e o PPP da casa também, que é a questão orçamentária. Vamos passar a bola agora aqui para o meu amigo Brian Douzani. Brian, bom dia para você. Estamos falando da CPMI, que oficializada ontem vai ser instalada na próxima semana, e agora a luta é pela indicação dos membros. São 16 deputados e 16 senadores, 32 membros titulares e 32 membros suplentes. Brian. É uma grande questão. E isso ainda também mantendo aquela preocupação com quem será o presidente e o relator, né, da CPMI. Eu concordo com o professor nesse último comentário, no sentido de que a grande questão, e esse talvez seja o desafio do próprio governo, é continuar o seu modo de agir sem com que a CPI respingue sobre a sua atuação. E isso, evidentemente, vai depender do que se descobrirá na CPMI. Porque se a CPMI não virá um inquérito focado em descobrir coisas que nós ainda não temos conhecimento, se não tiver nada novo, vamos dizer assim, me parece que não vai ter nenhum efeito prático sobre a política, a articulação do governo no Congresso Nacional. Por outro lado, se a CPMI descobrir coisas, né, que nós não temos conhecimento até aqui, aí tudo pode acontecer. Aí a crise pode vir, porque, bem ou mal, a CPMI ela tem um tempo de existência, né? Exatamente. Que inclusive a hipótese até de prorrogação, caso seja necessário. Então, esse é o grande dilema do governo, né? E a grande aposta também da própria direita, dos próprios bolsonaristas. É aquilo que eu comentei ontem. Já se fala quem mais vai ganhar e quem mais vai perder com o CPMI. Esse é o cálculo hoje em Brasília, né? E isso passa, evidentemente, pela indicação dos membros, como os blocos se organizarão, quem será o presidente, quem será o relator. É interessantíssimo o que o Arthur Lira fez, né? Abrindo 3 CPIs na Câmara. Cumpriu-se o que o professor havia falado aqui no programa também. A CPI do MST vai ter uma certa atenção, sim, tanto do governo quanto da oposição, né? Eu não lembro, eu acho que o MST nunca teve uma CPI só sobre ele, não me recordo. É um grupo político que mais a direita critica, vamos dizer assim, a atuação do grupo político mais a direita critica. Nós já falamos, só esse ano nós já perdemos as contas de quantas vezes nós já falamos aqui do MST. Então o MST é esse grupo que está nos jornais todo dia. Então é uma CPI muito importante para a direita, muito importante para a oposição e para o governo, evidentemente, porque o MST hoje é um dos braços do governo. O governo já deu inúmeros sinais que ele não quer briga com o MST, né? Já deu inúmeros sinais. Então é aguardar, houve a leitura, mas eu acho que é a primeira vez na história que nós vamos ter 3 comissões parlamentares. Acho que didaticamente... 4, né? 4. 4 didática. Uma CPMI e 3 CPIs. Me ajuda aí. Didaticamente, nós temos que trabalhar para facilitar o entendimento dos nossos ouvintes em respeito. A primeira coisa a se examinar numa CPI, pela experiência que eu tenho, é o objeto de investigação. Isso. Vejamos se está claro isso no ato de criação. Isso que é uma coisa importante. Qual é o objeto de criação? O objeto de investigação. É o primeiro ato. Segundo ato é organização. É esse momento agora que os blocos partidários estão indicando lideranças para compor o bloco, tá? E esse bloco é de acordo com a formação do partido sobre a tutela de determinada liderança política maior, no caso. E terceiro é a questão finalística mesmo, qual o resultado dela. Só que o Lira atropelou o processo, né? Ele esvaziou praticamente a CPMI, porque
O MST, essa CPI do MST talvez ganhe mais dimensão do que a própria CPMI. Por quê? A CPMI já está avançada. Talvez seja essa a aposta dele, né? Em termos de pesquisa, em termos de investigação, Polícia Federal, STF, então já está bem avançada. O governo, por sua vez, tem que ficar atento, porque é uma estratégia de jogo, um olhar no padre e outro na missa. Então você tem que estar de olho de diversos olhares ali. E o MST, na verdade, o que eles estão dizendo no objeto da MST? É investigar quem banca financeiramente o MST. Aí, se o governo, por exemplo, descobrir os convênios, essas coisas todas, vai afetar diretamente o governo nesse sentido. Então, essa é a dança das cadeiras da CPMI e temos que ficar atentos. Agora, e o que afeta isso a gente? Afeta porque nós temos outros processos que estão a tramitar no Congresso Nacional e não pode ficar a reboque de uma decisão dessa de CPMI, essas disputas regionais. E só para fechar aqui essas oligarquias regionais, entre o Calheiros e o Lira. O Calheiro pode ser a trava de negociação para o Eduardo Braga crescer como presidente. E parece que a presidência vai ficar com... A relatoria vai ficar com o Senado. Há uma negociação para isso, mas estão tentando reverter para que o Senado fique com a presidência. Não, a relatoria é mais importante. O Senado vai ficar com a relatoria e a presidência vai ficar com a Câmara, possivelmente. Possivelmente. 7h43, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião. Na volta a gente traz um novo tema e muito debate. Não sai daí. Poder e Opinião. Credibilidade. A CPI da Águas de Manaus realizou audiência pública na Câmara Municipal para debater demandas relacionadas ao serviço de esgoto e abastecimento de água na cidade. Representantes do Fórum das Águas, de associações de moradores, do Comitê de Bacias do Tarumã Sul e da empresa Águas de Manaus estavam presentes. Além da insatisfação da população, a gente descobriu algumas situações específicas de alguns bairros e deixando claro que essa é apenas a primeira audiência pública de várias que nós faremos nos bairros da cidade de Manaus. A comissão também realizou diligências em bairros da cidade para identificar situações específicas e ouvir as demandas da população. Aqui foi verificada a qualidade da água, a pressão da água e principalmente se o serviço está sendo prestado. E nós estamos aqui caminhando para a próxima diligência, onde foram feitas intervenções e o asfalto também de péssima qualidade. ZLZN, a cara do povo. Essa é a Rádio Web ZLZN, ela tem a cara do povo. Baixe agora o aplicativo da rádio, tanto no sistema Android como no sistema iOS. Música, alegria, diversão e muitos prêmios é aqui na ZLZN. Ela tem a cara do povo. O país vive uma fase muito crítica, né? Cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver crises. Pode resolver crises interindividuais, pode resolver crises que envolvam uma coletividade, pode resolver crises que tenham um efeito sobre todo o país. Então, cabe ao Poder Judiciário exatamente resolver a crise restabelecendo a paz social. O poder é uma possibilidade, né? De você decidir e, portanto, influenciar a vida das pessoas. 7h46 em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9. Quer participar com a gente aqui do Poder e Opinião? Então manda mensagem para o nosso WhatsApp 92994858526, 92994858526.
8526. Deixe sua sugestão de tema, de entrevistado que você quer que a gente traga aqui no nosso programa e também interaja mandando áudio aqui, participando do debate junto conosco. Comigo, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Parlamentares da oposição protocolaram na Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o líder do MST, João Pedro Stelli. O militante é acusado de divulgar vídeos nos quais incita a invasão de propriedades rurais no país. No documento encabeçado pelo deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, os parlamentares alegam que Stelli afirmou que o MST promoveria muitas manifestações em defesa da reforma agrária em todos os estados, a fim de adotar as 1001 formas de pressionar pela desocupação de propriedades rurais, palavras do líder do MST. O líder do MST declarou que as invasões ocorreriam não apenas em abril, mas ao longo de todo o ano. No documento, os deputados pedem que o acampamento do MST seja submetido aos mesmos critérios adotados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das manifestações de 8 de janeiro. Dallagnol pede ainda a avaliação da necessidade de prisão de Stelli e de outras lideranças do movimento dos trabalhadores sem terra. Professor Ademir. Veja só, olha como muda a prática, né? Você está no Congresso Nacional, você está na Câmara Federal, o tratamento deve ser político. Aí o Dallagnol age como se fosse um delegado de polícia, assim, repassando questões exatamente para o judiciário, para a repressão, etc. O que é o movimento MST? Acho que é importante entender isso. Não vamos demonizar o movimento dos sem terra. O movimento sem terra é, na verdade, uma manifestação histórica que vem desde o século XVII, né? Na decadência do feudalismo, né? Quando o próprio Thomas Hobbes pensa a questão do Estado absolutista, dizendo que o homem é o lobo do homem. Olha, essa máxima de que o homem é o lobo do homem se dá exatamente fundamentado na questão da invasão da propriedade da nobreza. Grande gênio da nossa teoria política, o Thomas Hobbes. Então temos raízes históricas sobre a questão do movimento dos sem terras, que é o que é combater o latifúndio, combater as terras improdutivas. Esse é o objetivo do MST. E o grande avanço que se deu nessa visão absolutista que se tem do direito capitalista, essa visão do direito do capital, é que o conceito de propriedade privada, que mudou desde o período romano até napoleônico e veio mudando aqui na Revolução Mexicana no início do século XIX, do século XX, início do século XX, com a Revolução Mexicana, que o conceito de propriedade privada deixou de ser absoluta para ser um conceito relativo. O que significa isso? Significa que a propriedade privada, ela se vale não pela sua grandeza e pela sua ineficiência, mas pela qualidade, pelo seu valor capital. Então, o que é que eles estão questionando? Se não está na nossa Constituição Federal, está lá, se não cumpre a sua função social, deve ser questionada. Agora, o que se discute é esse questionamento. Então, é um combate ao latifúndio. O que se quer, voltamos uma tese da reforma do Goulart, do Jango, a tal manifestação da reforma, as manifestações da reforma. E entre a reforma, historicamente no Brasil, nós temos a reforma agrária, que realmente o MST tem toda a razão, até hoje o Estado brasileiro, o governo brasileiro, da direita e sobretudo da esquerda, não enfrentou isso cara a cara, que é a questão da reforma agrária. Então, exerce um papel importante aqui, um papel importante de contraponto ao latifúndio, de contraponto a essa exploração da terra pela terra, e aqueles que precisam da terra como trabalho não têm. Então, essa é uma discussão que está em pauta. Isso vai para juízo, vai ser julgado em juízo e, consequentemente, passa pela história do Brasil, passa por toda essa manifestação constitucional também, e o Stelli vai mobilizar a sua força política nacional para gritar pela reforma agrária. Acho que esse governo do Lula pode ser o governo da reforma.
tá? E ele está apostando nisso. Além dessa questão estruturante que é a reforma, tem as questões também políticas, que eles querem manter a direção de determinada... mais de 20 pessoas já indicaram para o INCRA. Eles querem ter um aliado dentro do INCRA, uma força política decisiva, e isso vai se manter. Outra coisa, começa também em Brasília o grande encontro entre Índio e MST. Os dois movimentos estão em Brasília hoje, tá? O MST de um lado e os índios do outro. E começa um processo de politização que nós não tínhamos no Brasil até agora. Até agora, o movimento indígena trabalhava de uma forma autônoma, numa articulação com a sociedade civil. E agora começa uma articulação orgânica com o MST. E isso pode mudar a configuração política no campo. Brian. Veja, eu acho que a CPI do MST vai tratar muito dessa questão que o deputado Deltan Dallagnol trouxe aí na sua representação. Ninguém duvida, e todo mundo sabe, que existe essa questão de que a propriedade privada não é um bem absoluto na Constituição de 88 e que ela precisa ter uma função social, não é isso mesmo? Isso. Função social da terra. Da propriedade. Evidentemente. Agora, também é claro, sob o ponto de vista jurídico, constitucional, de que é o Estado brasileiro que deve definir e decidir quando uma propriedade não está cumprindo a sua função social. Essa é a questão. E aí, criou-se essa prática das invasões à propriedade privada, né? Ou seja, me parece que não está se atacando o ente que de fato pode resolver o problema, porque a pessoa que tem uma propriedade privada, e não é o MST que decide se a propriedade dela está tendo ou não uma função social, ela não quer ter a sua propriedade invadida, e ela não vai dar a sua terra. Quem tem o poder de dar terras para essas pessoas é o Estado brasileiro, né? E aí talvez tenha que se pensar a possibilidade, inclusive, a União tem terras. A União tem terras para fazer essa tal reforma que eles tanto lutam. Então, analisando de maneira bastante pragmática, parece uma falta de foco do movimento e me parece que eles estão cobrando da pessoa errada. Eles têm que acampar, mas na frente do Palácio do Planalto, na frente do Congresso Nacional. Essa é a política democrática. A política do entendimento é essa. Querem acampar, que acampem, mas acampem no local certo. Lutem na seara certa. A seara é o Congresso, a seara é o governo, que agora, inclusive, é o governo deles. O governo não é mais o Bolsonaro que está lá. O governo é deles agora. Então, é muito complicada essa questão. A pessoa tem uma propriedade, do dia para a noite, entra lá, 30, 40, apropria, etc., né? E fica por isso mesmo, aí vira uma briga judicial, vira um problema para uma pessoa. Eu não acredito que esse é o caminho republicano, sinceramente. Não seria concretamente o papel do Congresso Nacional regular isso? Porque também aconteceu com os índios. A nossa Constituição é tão detalhista que realmente não... Por isso que tudo chegou, cai no Supremo. Se tornou um projeto social. Veja, por exemplo, a nossa Constituição Federal, 88, que instituiu, está lá na Constituição, instituiu que no prazo de 5 anos demarcaria as terras indígenas, e o que não se consumou. Quer dizer, veja só, com os índios, então, a coisa é muito pior. Então, como o Congresso não atua, né, é fácil você delegar para o STF matéria dessa natureza. E com isso, quando o Dallagnol faz isso, ele está transferindo competência do Congresso Nacional, da Câmara Federal, que é da alçada deles, para o STF. E depois começam a reclamar do ativismo do STF. Quer dizer, você está transferindo responsabilidade. O que eu concebo, primeiro, o MST tem um papel de contraponto aqui. O que está questionando? A reforma agrária. Porque nesse país tem muita terra
e não tem terra para quem trabalha. É uma questão básica. Ele não está aqui a discutir a questão da legalidade nesse momento. A legalidade está com o Congresso Nacional, que tem sido omisso. A bancada ruralista também não tem interesse. Segundo ou terceiro, a insegurança no campo. Isso é muito grave, porque começa o processo de armar as forças. Já tivemos conflito no Pará, também temos conflito no Nordeste e, sobretudo, no Paraná. Que o Paraná, nós temos graves problemas também de latifúndio, de confronto, e em São Paulo. Então, a situação nem se fala em Goiás. Então, a situação é grave e isso tudo vai respingar no MST. Isso é só um tira-gosto que vai chamando para a CPI do MST, né? Sim. Não, só um adendo, professor. O judiciário tem que se meter nessa questão a partir do momento em que o MST está supostamente violando a lei. O judiciário nada teria a ver com essa questão se nós estivéssemos falando de um movimento que tem uma causa, como tem aí centenas de movimentos que têm causas. Agora, quando ele supostamente está ferindo a lei, aí é uma questão para o judiciário intervir. Eu acho que essa aqui que é o pensamento do deputado Deltan, né? Agora, sim, se fosse só mais um movimento, com mais uma causa, com mais uma luta, me parece que não teria problema nenhum. O problema é que esse grupo tem um modus operandi profundamente conhecido, não à toa eles estão sendo alvos de uma CPI agora, né? E essa questão da insegurança no campo é uma questão que tanto fazendeiros quanto eles reclamam. E eles não chegam a um denominador comum porque eles têm, evidentemente, uma causa, eles estão do lado oposto de uma causa. Então, eu acho que é o seguinte, na democracia você pode ter movimento, você pode defender o que você quiser. A partir do momento que você fere a lei, aí você tem que estar disposto a responder por isso perante o Poder Judiciário. Eu acho que essa questão é igualzinho a questão, o paralelo que o Deltan fez é muito parecido com a questão do dia 8. Todas as pessoas no Estado Democrático de Direito podem se manifestar. Podem passar 60 dias no acampamento na frente do Congresso Nacional se manifestando. Não tem problema nenhum. Ficar um ano lá na frente da Polícia Federal? Pode ficar. Dando bom dia pro Lula? Isso, podem ficar lá, não tem problema nenhum. A partir do momento que você começa a depredar patrimônio, a você ir contra a ordem institucional, aí você já está indo contra o Estado, aí você vai ter que responder. Então, você veja como é que sempre se trata de uma questão de limite. Eu vejo também, só para fechar isso, eu vejo também que é um momento oportuno de se fazer uma grande e ampla discussão sobre a questão do campo no Brasil. Tá? Porque a nossa história, a história do Brasil é marcada pelo latifúndio, depois você tem o agronegócio e você tem que pensar nesse processo de ocupação ou mesmo racionalidade da terra no Brasil. Você vê que na Amazônia, essa disputa continua até hoje. No Amazonas, mais de 30% das terras são indígenas. Nós temos terras devolutas, terras da União. Nós estamos com um problema de conflito no sul do Amazonas. Essa questão da terra também lá. Quer dizer, tudo isso, e o que é que fica o Congresso Nacional de braços cruzados, tem que pensar. Tem que se pensar numa estrutura do campo, organizar o campo. Isso começa a partir da questão fundiária. Uma política fundiária no Brasil se faz necessária e consequente. 8 horas em ponto, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com muito debate para você. Não sai daí não, a gente volta já já, é rápido. A CPI da Águas de Manaus realizou audiência pública na Câmara Municipal para debater demandas relacionadas ao serviço de esgoto e abastecimento de água na cidade. Representantes do Fórum das Águas, de associações de moradores, do Comitê de Bacias do Tarumã Sul e da empresa Águas de Manaus estavam presentes. Além da insatisfação da população, a gente descobriu algumas situações específicas de alguns bairros
e deixando claro que essa é apenas a primeira audiência pública de várias que nós faremos nos bairros da cidade de Manaus. A comissão também realizou diligências em bairros da cidade para identificar situações específicas e ouvir as demandas da população. Aqui foi verificada a qualidade da água, a pressão da água e principalmente se o serviço está sendo prestado. E nós estamos aqui caminhando para a próxima diligência, onde foram feitas intervenções e o asfalto também de péssima qualidade. Oito horas e 3 minutos em Manaus, estamos de volta com Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato em conexão com a Rádio Logos FM 87.9 para você que está na Zona Centro-Sul, Eldorado, Parque 10, Praça 14, Morada do Sol, Aleixo, Adrianópolis, Boulevard, São Francisco, enfim, todos os bairros da Zona Centro-Sul e adjacências. Você pode sintonizar o seu rádio aí e acompanhar o Poder e Opinião de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, para você começar o seu dia muito bem informado aqui comigo, Thiago Botelho, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Meus amigos, participem aí com a gente, mandando mensagem de WhatsApp no 92994858526, 92994858526. Você participa com a gente, deixa a sua sugestão de tema, de entrevistado e também interage aqui conosco no nosso debate desta manhã. Você vê que eu estou de preto, o professor está de vermelho, é uma homenagem ao Flamengo, que ontem venceu de 8-2 no Maracanã. Eu queria fazer uma homenagem também ao Clube do Remo, aqui em Manaus tem muitos paraenses. E ontem o Remo resistiu, rapaz, resistiu. Foi nos pênaltis, né? Resistiu, pô, 58 minutos lá, furou a rede, empatou e foi para o pênalti, o Remo perdeu lá em São Paulo. Do Corinthians na Arena. Futebol é assim, professor. Futebol é uma caixinha de surpresa. Vamos começar, vamos voltando por aqui, trocando de assunto, porque olha só, meus amigos, o deputado federal Amon Mandel cumpriu mais uma vez a agenda ao lado do governador Wilson Lima, desta vez em Brasília. Ontem, eles se reuniram com o embaixador Stefan Scholz, acho que é assim que fala o sobrenome, na sede da embaixada austríaca para tratar de projetos da área de geração de energia renovável. Lembrando, meus amigos, que temos imagens aí, Will, desse encontro do Wilson Lima com o pessoal da Áustria e também com a Amon Mandel. Lembrando que tá aí, ó, Amon, o Wilson e o embaixador austríaco aí em Brasília. Essa é a segunda agenda pública entre o Wilson Lima e a Amon Mandel em menos de um mês, Brian. Coisa que anteriormente não aconteceu nunca. De boa leitura, de iconografia, faça a leitura dessa foto nos termos da exegésica bíblica. Você tem eu poderia dizer que eu acho que é a primeira foto dos dois lado a lado. Assim ele realmente não sei se teve foto no Secom. Teve foto no Secom. Não, mas assim, eles pousaram. Mas assim eu acho que é a primeira, assim, sabe? Podemos dizer que Podemos dizer que é a primeira foto um do lado do outro. O que isso significa, Brian? Isso significa, sem dúvida alguma, uma aproximação política. Não tenha dúvida disso, né? O Davi não vai aparecer numa foto dessa do lado do Rodrigo Guedes. Isso daí, acho que as pessoas entenderam o paralelo que eu fiz. Esse é o tipo de evento, de cerimônia, solenidade, que você leva um aliado, né? E aí tem que ver até quem
Quem fez a articulação? Quem mediou exatamente foi uma articulação do governo ou uma articulação do deputado, né? E se for do governo é mais interessante porque o governo então o convidou, professor, né? Podendo convidar qualquer deputado, qualquer senador, ele convida o deputado federal Amon Mandel. Então isso sem dúvida alguma tem um peso político. Um peso político, é um recado. Essa aproximação ela não era vista, nunca foi vista nos 2 anos que o Amon esteve na CMM, né? Também... Até porque o Amon era próximo do ex-governador Amazônio Mendes. Isso. Em 2018 eram adversários. Em 2022 foi adversário do Wilson Exatamente. Lima. Havia uma narrativa nos bastidores de que eles não se davam muito bem. Por conta da eleição do ano passado, onde a época que o deputado Amon namorava alguns partidos, chegou a namorar também o União Brasil, né? Chegou a se encontrar. À época o Amon negou, mas a gente que trabalha no jornalismo, a gente sabe que o Amon se encontrou à época, quando ele estava na escolha do partido, ele se encontrou com o Eduardo Braga, ele se encontrou com o próprio governador, e não tem problema nenhum nisso, né? Mas eu lembro que, salvo engano, foi o BNC que deu a notícia, e depois ele negou. Enfim, houve aí essa rusga, né? Porque acabou que o Amon foi parar no Cidadania, né? Junto com a federação do agora não mais tucano Arthur Vigílio, né? E houve aí esse afastamento, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que à época da eleição, o prefeito de Manaus estava muito próximo do governador. Aquele fizeram um grande evento, Thiago, no centro de convenções. Lá no Estúdio 5. Isso, aquela coisa lotada, aquele discurso, governador, o senhor terá o meu apoio, a sua reeleição, não sei o quê, aquele discurso incisivo, forte do prefeito de Manaus, aquela coisa toda, né? Foi ali o apogeu, vamos dizer assim, da relação Davi e o Wilson Lima. Análise central, vocês vão lembrar muito bem aqui, que independente de quem o Wilson vai apoiar, eu tendo a achar que ele vai apoiar quem ele acha que vai ganhar. Ele não vai entrar no jogo... ninguém entra no jogo para perder. Ainda mais quem está no poder, né? Exatamente. Ou seja, ele não vai apoiar alguém que ele não tenha certeza, convicção de que vai ser o próximo prefeito de Manaus. Ele não errará nesse cálculo. Com tudo que a gente conhece e acompanha o professor, ele não errará. E aí, evidentemente que, para o público, ele tem essa relação com o Davi. Essa cooperação, vários contratos, inclusive. Foi aí que, inclusive, surgiu a questão do passe livre. É produto dessa relação. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que hoje, se o segundo turno fosse hoje, o Amon, me parece que seria o adversário do Davi. Muito provavelmente sim. Então faz todo sentido essa articulação, porque o Amon ou ele será o primeiro ou ele será o segundo. Hoje, abril de 2023, hoje é esse o cenário. Não significa que daqui a um ano será isso. Então, o governador quer ficar do lado de quem vai vencer. E aí, só para concluir, não está descartada a hipótese, professor, dele apoiar um pouquinho todo mundo. Que é o que muitos fazem, né? Ele apoiar um pouquinho todo mundo e aí, independente de quem vencer, ele vence junto. Essa é uma possibilidade. Então, essa foto, para quem gosta de ver as minúcias políticas, ela tem um significado muito profundo. Professor, é uma aproximação muito concreta. Na sua análise, o que significa, professor Ademir Ramos, essa foto, além da foto, professor, o fato de
o Wilson e Amon nunca terem tido proximidade e nesse último mês, agora, nesse mês de abril, eles terem feito 2 agendas públicas juntos? Não, em primeiro lugar, se trata de um país que contribui diretamente com a Amazônia, entendeu? A Hungria. Sim, sem dúvida. É importante ficar atento para isso. Tem esse aspecto. Porque, inclusive, a Hungria que faz o grande investimento no projeto amazônico. A Áustria, na verdade, nós estamos falando da Áustria, Isso, né? Áustria. Aqui da Áustria, né? A Áustria e a Alemanha, e agora talvez os Estados Unidos, e a China. Ainda ontem o Lula falou na Espanha em criar um centro de ciência e tecnologia na Amazônia. Pô, nós já temos aqui o INPA de pesquisa. É fortalecer o INPA e fortalecer o CBA. Tá meio apagado, né? O CBA. Não, é porque depende de recurso. Claro, né? claro. Ele depende de recurso federal e etc. E o CBA. Então o Lula falou ontem isso na Espanha. É hora de começar a trabalhar aqui internamente nesse sentido. Então é importante esta articulação internacional. O Amon está à direita do governador. Essa dimensão simbólica. Olha, o professor, ele vai além, olha aí. Não, essa dimensão simbólica. Seria um novo espectro defendido por Amon? Pois é, não, ele está à direita do governador. Lembra dessa imagem? Isso é forte, biblicamente falando, né? Já que nós estamos falando aqui... Numa análise teológica. Já que nós estamos... Não, eu gosto disso, biblicamente falando, né? Já que nós estamos falando aqui... Numa análise teológica. Já que nós estamos... Não, eu gosto disso porque... Não, claro.